Vamos começar. O conflito entre Israel e Irã tem sido muito confuso para mim na última semana, certo? O Trump apareceu dizendo, tem um cessar-fogo, mas nenhum dos lados confirmou nada. Depois, o Irã veio e disse, ok, vamos parar se Israel parar de nos bombardear antes das 4 horas, algo assim. Mas aí parecia que tinha um cessar-fogo, mas os dois lados acusaram o outro de não cumprir, ou algo do tipo. Então temos um cessar-fogo de verdade agora? Parece que temos um cessar-fogo agora, certo? Você pode explicar tudo isso? Não acho que temos um cessar-fogo. Acho que o que temos é uma situação em que nenhum dos lados está atacando o outro no momento, mas não acredito que tenha havido um acordo para um cessar-fogo. E acho que essa é uma distinção importante. O que eu acho que aconteceu, e aliás quando você diz que é confuso e complicado, quero dizer, poxa, é a sequência de eventos mais complexa e na verdade caótica que já vi. Um conflito conduzido da maneira mais excêntrica e bizarra. Mas como eu disse, falando sobre o que temos no momento, pelo que entendi, o que aconteceu foi o seguinte. Os americanos, os israelenses, entraram em contato com os americanos, informando-os, isso faz cerca de uma semana, que Israel estava ficando sem mísseis e precisava que o conflito terminasse rapidamente. Eles estavam pressionando os americanos a atacar o Irã. Trump havia dito que provavelmente decidiria em 2 semanas se atacaria ou não o Irã. Israel disse, não podemos esperar 2 semanas. Temos que fazer isso agora, porque em 2 semanas estaremos exaustos. Não é só que estamos ficando sem mísseis, mas nosso único aeroporto internacional, está fechado. Nossos portos estão fechados, nossas instalações industriais não estão funcionando. Então precisamos caber rápido. Então Trump decidiu seguir em frente e atacar o Irã, porque estava sob toda essa pressão. Se você acompanhou as mensagens que ele publicou no Truth Social ao longo daquele dia incrível, o dia após o ataque, quero dizer, ele começou a ficar cada vez mais nervoso e assustado. Começaram a surgir relatos de que os iranianos iriam fechar o Estreito de Hormuz. Ele disse que precisamos manter o preço do petróleo baixo, porque se subir, isso vai beneficiar o inimigo. Ele usou a palavra inimigo e estava claramente falando sobre o Irã. Depois, publicou outro post dizendo, perfurem pessoal, perfurem. Precisamos perfurar e nos abastecer com todo esse petróleo. Em seguida, fez com que Marco Rubio telefonasse para a China. Aliás, não sabemos com quem ele falou na China. A mídia americana nunca falou muito sobre isso, mas aparentemente eles entraram em contato com a China e pediram, vocês podem, por favor, pedir aos iranianos para não fecharem o Golfo ou o Estreito de Hormuz, e se fizerem isso, nós não vamos tentar interferir nas suas exportações de petróleo, nas suas importações de petróleo do Irã. Essa é outra história que vamos abordar. Depois, começaram a surgir notícias de que os iranianos estavam prestes a atacar as bases americanas no Oriente Médio, mas eles avisaram os americanos sobre isso com antecedência. Então, Trump ficou extremamente preocupado que isso pudesse escalar e sair do controle, levando a uma guerra sem fim. E a base dele estava ficando cada vez mais irritada e frustrada com ele. Então você viu o alívio dele quando os ataques dos iranianos contra as bases americanas se mostraram mais simbólicos do que reais, o que todo mundo aceita. Até o próprio Trump aceita isso. Então ele anuncia, como sempre faz, que haverá um cessar-fogo. E claro, aparentemente, ele também não conversou sobre isso nem com os israelenses, nem com os iranianos. Os iranianos sempre disseram que, se os israelenses parassem de atacá-los, eles parariam de atacar Israel. Então Trump disse aos israelenses para pararem. Nesse momento, os israelenses ficaram muito descontentes. Eles não gostaram nem um pouco da forma como isso foi feito, porque, sem dúvida, o que eles esperavam era que se os americanos atacassem uma vez, continuariam atacando, e isso prolongaria a guerra.
Essa era a intenção deles. Mas de qualquer forma, Trump aparece e manda eles pararem. Os iranianos aparentemente não respondem, não estão em contato direto com os americanos, mas também não enviam nenhum tipo de mensagem. No entanto, continuam dizendo que se não forem atacados, vão parar de atacar Israel. Então Israel anuncia que os iranianos quebraram o cessar-fogo e lançaram 2 mísseis contra eles, e que vão atacar o Irã. Trump então fica absolutamente furioso com Israel, fala com Netanyahu e aparentemente xinga em público também, e diz a Netanyahu para recuar suas aeronaves e parar com isso. E o resultado é que depois de tudo isso, chegamos a essa situação em que os americanos não atacam o Irã e Israel também não ataca o Irã. Israel isn't attacking Iran, and as a result, Iran isn't attacking Israel and the E como resultado, o Irã não está atacando Israel ou os Estados Unidos, mas não houve nenhum acordo. Estou bastante confiante de que descrevi corretamente que foi assim que tudo aconteceu. Devo dizer que essa é uma ocasião em que não estou apenas lendo as postagens sociais do Trump. Diversas pessoas entraram em contato comigo, não quero dizer muito, e eu, talvez pela primeira vez, tive informações de dentro do governo, o que ajuda a juntar as peças. Mas foi isso que aconteceu. Quero dizer, ele basicamente percebeu que Israel estava ficando sem equipamento militar, que sua economia estava prestes a colapsar e que os israelenses, em desespero, estavam tentando envolver os Estados Unidos em uma guerra indefinida, com o Estreito de Hormuz fechado e tudo isso. E ele entrou em pânico e parou tudo. Então você acha que o Marco Rubio entrou em contato com alguém na China e a ligação foi basicamente dizendo: você pode pedir aos iranianos para não fecharem o Estreito de Hormuz, em troca vocês podem continuar comprando petróleo do Irã sem que a gente imponha sanções. Então basicamente é isso. Essa é a versão que os americanos estão divulgando. Sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que Marco Rubio realmente tentou falar com alguém na China. Não vi nenhum relato de que ele tenha conseguido falar com Wang Yi, que seria a pessoa mais óbvia. Não sei qual mensagem acabou chegando à China. Tenho certeza de que a China não entrou em contato com Teherã. De qualquer forma, não teria dado tempo. Mas os americanos, que agora estão muito ansiosos para manter os chineses do seu lado nessa questão, não querem que o Estreito de Hormuz seja fechado e esperam convencer os chineses a também tomar medidas para evitar o fechamento do Estreito de Hormuz. Então Trump anunciou, novamente de forma unilateral, que os Estados Unidos vão aliviar as sanções ao Irã para permitir que o Irã continue exportando petróleo para a China. Iran to continue to export oil to China. Now, I mean, it's ludicrous because. Agora, quero dizer, é ridículo, porque essas sanções nunca foram realmente aplicadas. Quero dizer, não é como se os chineses ou os iranianos tivessem dado alguma atenção a essas sanções, mas de qualquer forma, ele fez esse anúncio. Então, novamente, não se deve levar muito a sério o que os americanos dizem sobre essas coisas. A questão é que o próprio Trump entrou em pânico, achando que os iranianos estavam prestes a fechar o Estreito de Hormuz, e ele estava até disposto a implorar aos chineses para tentar ajudá-los a mantê-lo aberto. É a história que eu sempre conto, sabe? Que os americanos, assim como fazem com os russos, querem usar a China como uma torneira, que podem abrir e fechar quando quiserem. Whenever they like. Sim. Outra parte confusa é essa bomba de penetração maciça. Então, supostamente quer dizer, primeiro, depois que eles fizeram isso, parece que todos os indícios apontam que não causou tanto dano quanto eles esperavam. Mas depois disseram que causou. Trump disse que eles praticamente destruíram todas as instalações nucleares iranianas, ou instalações subterrâneas, seja lá o que for. E até mesmo os iranianos vieram a público e disseram que sim, causou muitos danos, que eles exigem compensação. Algumas pessoas estão dizendo que isso é meio que um teatro, que eles fazem isso para dar aos estadunidenses um motivo para parar os bombardeios. É isso que está acontecendo lá?
Muito confuso. Bem, eu acho que há um elemento disso. Acho que a preocupação é, no Irã e em outros lugares, que se fosse confirmado e aceito por todos que essas instalações nucleares iranianas sobreviveram ao ataque americano, então Trump estaria sob imensa pressão para retomar os bombardeios. E por esse motivo, eles não querem dar a ele motivos para fazer isso, porque, quero dizer, o Irã já sofreu bastante com isso. Provavelmente vamos falar mais sobre isso depois. Minha própria impressão é, e novamente recebi algumas informações sobre isso de várias pessoas aqui, inclusive em uma situação em que tenho recebido bastante informação, aliás, que quase certamente as instalações não foram destruídas. O que provavelmente foi gravemente danificado dentro das instalações são as centrífugas, porque elas operam em um sistema de movimento contínuo. E se a energia é cortada e há vibrações intensas, esses são instrumentos delicados e podem ser quebrados, desalinhados e coisas desse tipo. Mas o Irã já demonstrou no passado que tem capacidade para produzir essas centrífugas em massa. Então não há motivo para pensar que não possam fazer isso novamente. Portanto, qualquer dano causado às centrífugas, eles provavelmente podem substituir. E cada vez mais parece que eles conseguiram remover o urânio altamente enriquecido da instalação, que ele ainda está em sua posse e que ainda possuem a capacidade de enriquecê-lo ainda mais até o nível necessário para fabricar uma bomba nuclear. Portanto, com base nisso, essa operação fracassou. E tem mais uma coisa também, quero dizer, há tantas coisas confusas, que é esse negócio, o avião do juízo final, o E-4B Nightwatch, que supostamente só é usado quando os Estados Unidos estão sob um ataque massivo ou algo assim. Esses aviões estavam na base aérea de Andrews, a Joint Base Andrews, em Maryland. Então isso dá às pessoas a impressão de que a situação é muito séria, que eles estão até fazendo isso, se preparando para o pior ou algo assim. Isso também é algum tipo de encenação, ou realmente se preparando seriamente para algo desse tipo? Sabe, o extraordinário é que não sabemos. Mas vou arriscar um palpite de que não foi para aparecer. Porque se fosse para aparecer, eles teriam divulgado muito mais do que fizeram. Então, meu próprio palpite é que no meio de tudo isso, quero dizer, havia bastante pânico acontecendo em Washington. Como já discuti muitas vezes, sou uma boa pessoa para analisar e perceber pânico, se quiser. Eu costumava lidar com pessoas em estado de pânico muitas vezes na minha carreira, então entendo bem o pânico e consigo perceber os sinais. Havia muito pânico aqui. Quero dizer, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham certeza de como o Irã iria reagir. Eles não tinham certeza de como outros países poderiam reagir. E estavam fazendo todas essas coisas porque estavam com medo. Se você lê as postagens de Trump nas redes sociais com o olhar atento ao pânico, isso está em todas elas. Está em todas as postagens dele, especialmente em duelo particular. Every estrutura composta de Estado. Bem, isso parece muito imprudente se eles não têm uma boa avaliação do que o Irã vai fazer ou do que outros países vão fazer. Mas mesmo assim eles fizeram isso. Quero dizer, eles simplesmente bombardearam o Irã sem saber muito. Isso não é muito imprudente? Extremamente. Quero dizer, chamar isso de imprudente, totalmente irresponsável. Essas palavras que você usa estão corretas, mas não são fortes o suficiente. Não existe uma palavra suficientemente forte para descrever o quão terrível foi tudo isso. Essas pessoas absolutamente não sabiam o que estavam fazendo. Elas se lançaram em algo sobre o qual não tinham controle algum. Não dá para perceber que houve qualquer discussão mais ampla dentro da administração sobre o que fariam. Aparentemente houve muitas brigas, muita raiva, muitos gritos e tudo mais. Mas não houve um processo de tomada de decisão considerado e adequado.
nenhum plano de saída real, nenhum objetivo claro definido. Quero dizer, foi inacreditável. E tenho certeza de que você viu, e tenho certeza de que o povo da China viu, aquela entrevista absolutamente, quero dizer, é vergonhosa, incrivelmente alarmante do Tucker Carlson com o senador americano Ted Cruz, na qual ele defende um ataque ao Irã e não sabe o tamanho do país, a composição da sua população, o tamanho dessa população. Fatos básicos sobre o país. E contra um país sobre o qual ele não sabe nada, ele insiste que os Estados Unidos entrem em guerra. E ainda assim, quando Tucker Carlson apontou isso, ele não pareceu alarmado. Parecia que não era grande coisa para ele. Então, se eu não sei qual é a população, qual é o problema? Ainda podemos bombardear, atacar ou algo assim. Ele não viu o problema. Veja, essa é a parte incrível disso. Ele não via o problema. Ele estava furioso com Tucker Carlson. Ele estava tão bravo com Tucker Carlson. Ele não reconheceu de forma alguma que você deveria realmente se dar ao trabalho de aprender algo sobre o país que pretende atacar. Quero dizer, é simplesmente inacreditável, na verdade. Mas todo caso expõe a natureza totalmente caótica do processo de tomada de decisões em Washington. Você nem pode mais falar em processo de tomada de decisões em Washington. Acho que as pessoas na China, talvez mais do que em qualquer outro lugar, precisam entender isso. Você não está mais falando de um governo. Quero dizer, não é assim que qualquer governo funciona. Certamente não é assim que o governo chinês funciona. Você está falando de uma seleção aleatória de pessoas, algumas das quais nem sequer têm cargos no governo. Eu entendo que Mark Levin, que era apresentador da Fox News, estava entrando e saindo da Casa Branca e conversando com Trump. Ouvi dizer que Laura Loomer também fazia isso, e ela tem o quê? 20 anos? Quer dizer, eu nem sei a idade dela. Ela estava fazendo o mesmo. Quero dizer, não existe um governo dos Estados Unidos devidamente estruturado neste momento. Existem pessoas que ocupam cargos importantes. Ainda há um secretário de Estado, ainda há um secretário de Defesa. Não há um conselheiro de Segurança Nacional. Quer dizer, o Rubio supostamente está sendo preparado para esse cargo, mas como ele pode estar? E, aliás, isso é só uma versão extrema com essa administração. Mas não acho que seja muito melhor com outras administrações. Quero dizer, acabamos de passar por outra administração em que agora sabemos que o presidente estava basicamente senil e não conseguia cumprir suas funções. Então não temos mais um governo funcional em Washington. E isso torna incrivelmente difícil prever o tipo de decisões que serão tomadas. Só imagine, na China, você tem o Politburo, o Comitê Permanente do Politburo, tem o Conselho de Estado. Existem todos esses órgãos diferentes. Há um sistema estruturado pelo qual essas decisões são tomadas. Elas não são feitas de forma maluca de um dia para o outro, com o presidente comunicando seus pensamentos ao mundo em sua própria plataforma de mídia social, que, aliás, ele mesmo possui. O que torna tudo ainda mais bizarro. Eu sei que é muito difícil prever, mas o que vai acontecer agora? Eu não acho que Israel vai desistir, mesmo sabendo claramente que o Irã não é um alvo tão fácil quanto eles pensam. Mas também não acho que Israel vai parar. E também do lado iraniano, eu vi sua conversa com Glenn Dixon e Mearsheimer. Então vocês estavam dizendo... Mearsheimer estava dizendo que, do ponto de vista do Irã, eles provavelmente estariam muito mais seguros se tivessem uma bomba nuclear. Porque veja a Coreia do Norte, certo? Ninguém ousa bombardear a Coreia do Norte. Então, do ponto de vista deles, mesmo que digam que não querem, apenas de um ponto de vista prático, provavelmente seria mais seguro para eles adquirir uma. Então, o que você acha que vai acontecer agora? Bem, eu acho que agora isso é uma possibilidade muito, muito real. Acho que estamos muito mais próximos de uma bomba nuclear no Irã do que estávamos há 3 semanas. Todos os indícios há 3 semanas eram de que os iranianos estavam negociando de boa fé
para chegar a um acordo que colocasse limites em seu programa de enriquecimento nuclear e que eles não estavam trabalhando para adquirir uma bomba nuclear. Quero dizer, isso é algo que não discutimos, acho que discutimos na semana passada, que esse ataque foi lançado mesmo enquanto as negociações estavam em andamento. Negociações conduzidas pelo Irã de boa fé, com os Estados Unidos também dizendo que as negociações estavam avançando, e com a Rússia também participando como um terceiro ativo nas negociações. Então, agora os iranianos perceberam que não podem ter nenhuma confiança nos negociadores americanos. Have any confidence in American negotiators. They've also, and this is disastrous, Eles também, e isso é desastroso, perceberam que não podem ter nenhuma confiança na Agência Internacional de Energia Atômica, que não só forneceu um pretexto totalmente falso para justificar esse ataque, mas que os iranianos acreditam ter vazado informações confidenciais sobre as instalações do Irã para Israel e os Estados Unidos, incluindo as identidades e localizações de alguns dos cientistas envolvidos no programa, que, como resultado, foram assassinados. E também vimos ameaças abertas de assassinato ao líder espiritual e político do Irã. Então, quando os iranianos veem tudo isso, vão pensar consigo mesmos. Obviamente, precisamos adquirir armas nucleares, porque essas pessoas não são confiáveis. Nós não podemos negociar com eles. E eles são loucos. Eles querem nos destruir. Agora, eu não quero ver o Irã adquirir armas nucleares. Quero deixar isso absolutamente claro. Acho que seria algo muito perigoso. Seria o começo do fim de todo o Tratado de Não Proliferação Nuclear e de tudo o que ele representa. Não acho que a China queira ver isso acontecer. Tenho discutido em vários programas que houve uma reunião importante em Qingdao dos ministros da Defesa da Organização de Cooperação de Xangai. Tenho certeza de que essa reunião foi marcada há muito tempo. Não acho que tenha sido organizada em conexão com esses eventos, mas foi oportuno que estivesse acontecendo lá. Acho que o ministro da Defesa da China presidiu a reunião. O ministro da Defesa do Irã participou. Acho que os chineses, com certeza, e os russos também, devem ter dito ao ministro da Defesa iraniano: olha, entendemos suas preocupações, entendemos tudo o que aconteceu, mas ainda não queremos que o Irã desenvolva uma arma nuclear. O que podemos fazer para ajudar o Irã, dentro do razoável, que o desestimule a fazer isso? E suspeito que essas discussões estavam acontecendo. Não é que os chineses e os russos queiram se envolver em um conflito como esse. É que, como eu disse, eles provavelmente entendem, como os americanos e os israelenses aparentemente não entendem, que os iranianos agora têm todos os incentivos para avançar com um programa de armas nucleares. Sim, quero dizer, é sobre isso que as discussões dos internautas chineses tratam, certo? Eles já falam sobre isso há um tempo. Tipo, se os Estados Unidos estão acusando algum país de ter uma arma de destruição em massa, é melhor que você realmente tenha. Sabe, é mais seguro ter do que não ter. É. Sim, absolutamente. Quero dizer, a Coreia do Norte. Aliás, a China fez tudo o que pôde para dissuadir a Coreia do Norte de se tornar nuclear. Houve negociações, e novamente, os americanos agiram com uma má-fé incrível. Eles chegaram até a um acordo com a Coreia do Norte nos anos 1990 de que se a Coreia do Norte abandonasse seu programa de armas nucleares, os Estados Unidos forneceriam reatores nucleares civis e suspenderiam as sanções. Os norte-coreanos concordaram e destruíram todas as instalações que haviam construído e que poderiam levá-los a adquirir armas nucleares. Assim que isso aconteceu, os americanos voltaram atrás no que haviam acordado e começaram a falar abertamente sobre mudança de regime. Foi isso que levou a Coreia do Norte, contra os sinceros desejos da China, a se tornar nuclear. Pode muito bem acontecer o mesmo com o Irã. Lembre-se de um dado que não corremos. And bear in mind that Iran and North Korea are close friends.
Sim, toda vez. Não é como se não houvesse vozes sensatas dentro dos Estados Unidos. Sabe, existem tentativas de conseguir algum acordo, mas sempre há forças mais fortes que destroem isso. Eles sempre fazem isso, sabotar. Sim, absolutamente. 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 Lawrence Wilkerson. Você sabe, o tenente-coronel Lawrence Wilkerson, que foi chefe de gabinete de Colin Powell e um homem sensato e muito bom, e que participou de muitas dessas discussões sobre George W. Bush, Obama e todos esses, ele esteve envolvido no governo americano. Ele diz que outra coisa que você simplesmente não consegue compreender é o quão rudes e agressivas são essas pessoas que exigem guerra. Como gritam, como batem no chão, como xingam. Ele diz que qualquer um que não tenha sido exposto a isso não consegue entender o quão loucas essas pessoas são e o quão difíceis são de controlar se você algum dia se deparar com elas. Sim, sobre essa organização de Xangai, uma organização de cooperação para uma reunião ministerial, não é muito noticiada na mídia ocidental, não. Então você acha que eles têm... Não é noticiado de jeito nenhum. Posso te afirmar isso diretamente. Eu encontrei uma reportagem sobre isso. Sim, eu também sinto que é meio oportuno, mesmo tendo sido agendado com bastante antecedência. Então você acha que não houve uma declaração conjunta, principalmente porque a Índia não ficou satisfeita com a ausência de uma menção ao ataque terrorista? Basicamente, eles queriam criticar o Paquistão. Por isso não houve declaração conjunta. Mas acho que quero saber o que você acha que foi o principal tema da discussão. Foi sobre a situação no Oriente Médio, entre outras coisas. É a sua impressão? Sim, tenho certeza de que eles discutiram muitas coisas, mas não tenho nenhuma dúvida de que o principal assunto foi a situação no Oriente Médio. E preciso dizer algo. Acho que justamente porque a discussão foi principalmente sobre o Oriente Médio, não haveria grande interesse de ninguém em publicar uma declaração final, pois não gostariam de revelar muito do que estavam dizendo uns aos outros nesse momento tão delicado. Mas não tenho dúvida de que foi principalmente sobre isso que eles conversaram e que essa era, de longe, a maior prioridade. Estamos falando de uma guerra, afinal de contas. Estamos falando da Índia e do Paquistão. Eu acho que, novamente, os chineses e os russos, e sabemos que os russos tiveram uma longa reunião com os indianos nesse encontro, aliás, a TASS publicou um relatório, os chineses e os russos devem ter trabalhado muito duro para fazer com que os paquistaneses e os indianos conversassem entre si. Então acho que isso talvez tenha sido parte do que estava acontecendo, mas, como eu disse, principalmente teria sido sobre o Oriente Médio, porque esse é o perigoso agora. Então, enquanto essa reunião acontecia, a OTAN também realizou uma cúpula em Haia, certo? Aconteceram várias coisas por lá. Em primeiro lugar, Trump não parecia totalmente comprometido com o artigo 5, certo? O que é interessante. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, é muito interessante porque discutimos o que foi, sem dúvida, uma reunião substancial que aconteceu na China entre ministros da defesa, que foi muito discreta, mas onde podemos ter certeza de que assuntos muito sérios foram debatidos. E então contrastamos isso com a reunião da OTAN. Está em todos os noticiários. Uma quantidade enorme de declarações bizarras e extraordinárias, e praticamente nenhuma discussão sobre qualquer coisa de fato. Aquela reunião foi puro e completo teatro, e tudo girou em torno de Donald Trump. Então Donald Trump aparece, chega a Haia com sua comitiva no Air Force One, a mídia está lá, e ele diz, bem, vocês sabem o artigo 5? Bem, isso depende de vocês. Você pode interpretar isso de várias maneiras. Quem sabe exatamente o que isso significa? Pode significar uma coisa em uma situação, pode significar algo completamente diferente em outra.
Quero dizer, ele faz isso o tempo todo. Ele está sempre falando e pensando em voz alta, de maneiras que alarmam e assustam todo mundo. Depois, ele aparece em Haia. Está cercado por uma bajulação de um tipo que chega a ser constrangedor. Quero dizer, lembre-se, estamos falando dos líderes de nações europeias, que durante a minha própria vida foram grandes potências. A Grã-Bretanha costumava ser... Quero dizer, eu vivi os primeiros 4 anos da minha vida enquanto Winston Churchill ainda estava vivo. Lembro do general de Gaulle, que liderava a França. I remember General de Gaulle, who used to lead France. I remember Konrad Adenauer. Eu me lembro de Konrad Adenauer, Willy Brandt e Helmut Schmidt, que costumavam liderar a Alemanha. E todas essas pessoas, você sabe, bajulam e se curvam diante de Donald Trump. Quero dizer, é revoltante, na verdade. Foi horrível. E eles dizem a ele que vão aumentar os gastos com defesa para 5% até 2035. Nenhum deles tem a menor intenção de realmente fazer isso, porque sabem que é impossível. Os russos ridicularizaram isso. Eles dizem que vocês falam sobre a ameaça iminente que enfrenta o NOI, mas vão aumentar os gastos com defesa para 5% só em 2035. O que é nesses 10 anos? What are we supposed to be doing over these 10 years? Are we supposed to be sitting on our hands? Or maybe... Era para ficarmos de braços cruzados. Ou talvez a realidade seja que vocês realmente não acreditam que vamos atacar vocês. A mídia russa está se divertindo com tudo isso, aliás. Então, uma reunião de cúpula completamente vazia, sem conteúdo. Se essa reunião da OTAN tinha a intenção de provar o quão forte a OTAN é, fez exatamente o oposto. Mostrou o quão fraca ela é. Não houve decisões políticas, não houve planos, não houve nenhuma tentativa real de abordar as questões da Ucrânia, não houve discussão séria sobre a situação no Oriente Médio, não houve nada. Foi simplesmente constrangedor. Bem, é por isso que você sabe, Japão, Coreia, Austrália e Nova Zelândia estão sendo chamados de Indo-Pacífico 4, ou IP4. Normalmente, eles sempre são convidados para a reunião da OTAN, mas desta vez, só a Nova Zelândia foi. Os outros países, Japão, Coreia e Austrália, não apareceram. Acho que é por isso. Agora sabemos por que eles não quiseram comparecer. Bem, é exatamente por isso que eles não apareceram. Qual teria sido o sentido de ir? Ainda assim, é muito interessante que eles tenham decidido não ir. Quero dizer, eles nem sequer fizeram o esforço de fingir unidade. E isso sugere que há divisões crescentes. E há cada vez mais indícios agora de que, especialmente no Japão, os sentimentos estão mudando. E com o novo presidente na Coreia do Sul, talvez os sentimentos estejam mudando também na Coreia do Sul. Mas estou cada vez mais com a impressão de que os países asiáticos estão apenas olhando para essa confusão e dizendo, vamos ficar bem longe disso. Não queremos nos envolver em nada do que os americanos estão fazendo, ou em nada do que os europeus estão fazendo. Essas pessoas perderam o juízo. Agora, sobre esse compromisso de 5% do PIB, também tenho a impressão de que eles realmente não querem comprometer 5% do PIB. Nesse caso, a melhor maneira de evitar gastar tanto dinheiro com o setor militar é tentar buscar a paz, certo? Então, se eles não querem gastar esse dinheiro, por que não fazem um acordo de paz e mantêm um bom relacionamento com a Rússia? Isso economizaria o dinheiro que eles precisariam gastar, não é? Sim, você está sendo completamente racional novamente. Essa é uma pergunta racional. Não é apenas uma pergunta racional. É a resposta racional para a crise atual. Estamos passando por uma grande crise orçamentária na Europa. O governo britânico, aliás, o primeiro-ministro parece que pode cair, porque o parlamento, o Partido Trabalhista, o partido dele, está rejeitando pontos-chave do seu programa econômico. Problemas semelhantes também estão começando a aparecer na Alemanha. Você pensaria que no meio de uma crise orçamentária e em um momento de estresse econômico, a última coisa que os governos deveriam fazer é falar sobre gastar enormes quantias de dinheiro que a Europa não tem em armas caras que nunca vai usar. E, absolutamente,
por que não conduzir negociações com os russos, assim como aconteceu há poucas semanas? Estava sendo sugerido que... Eu me lembro disso acontecendo. Quero dizer, Sanches, que é o único líder de uma grande potência europeia que manteve algum grau de racionalidade, disse, olha, está na hora de realmente começarmos a conversar com os russos. Vamos nomear um alto representante. E ele foi o único que saiu nesta cúpula da OTAN e disse, por que estamos falando em 5% do PIB em gastos com defesa? Todos sabemos que isso é inviável. Enfim, quando ele sugeriu que nomeassem um representante da WEP para entrar em contato com os russos, houve uma confusão. Kaja Kallas, que é a ministra das Relações Exteriores da WEP, se é que podemos chamar assim, insistiu que deveria ser ela. Todo mundo concordou que isso era ridículo, dadas as opiniões sobre a Rússia que ela é conhecida por ter. Emmanuel Macron então se propôs. Todo mundo, é claro, concordou. E o que ele fez? O que ele fez desde então? Quero dizer, isso foi há cerca de 3 meses. Ele entrou em contato com os russos? Ele falou com Putin? Ele viajou para Moscou? Ele foi à China para discutir a situação na Europa, o que poderia ser uma boa ideia, e sugeriu uma reunião entre, digamos, um representante francês para analisar esse problema e o enviado de paz chinês. Não, eles não fizeram absolutamente nada. Em vez de fazer qualquer tentativa séria de avançar em direção a algum tipo de solução ou diálogo com os russos, continuam falando sobre a ameaça russa. E continuam fazendo promessas fantasiosas para Trump para mantê-lo satisfeito com a ideia de gastar 5% do PIB em defesa. Promessas que não pretendem cumprir. Mais uma vez, é vergonhoso. Talvez os chineses também devam estar cientes de como isso é profundamente humilhante para muitas pessoas na Europa. Que maneiras uma classe de gente que se comporta dessa maneira? Agora, eu tenho a impressão de que parece que todo mundo quer que os Estados Unidos entrem em guerras com alguém, porque acho que os europeus preferem muito mais que os Estados Unidos lutem diretamente contra os russos, para que eles não precisem fazer isso. Certo? Acho que é isso que eles querem. E claro, os israelenses querem que os Estados Unidos se envolvam para lutar contra os iranianos. Então é bem conhecido na China que o Japão preferiria que os lutassem contra a China. Sabe, se os Estados Unidos e a China entrarem em conflito, o Japão seria o beneficiário. Então você vê em todo lugar as pessoas querem que os se envolvam de alguma forma. Você não acha? Isso está absolutamente correto. Todo mundo sabe disso, porque todos sabem que sozinhos não podem vencer nenhuma dessas guerras. Israel não pode derrotar o Irã. Quero dizer, isso ficou absolutamente claro. A única maneira de Israel derrotar o Irã é fazendo o que Mearsheimer disse naquele programa que você assistiu. Usar armas nucleares contra o Irã. Essa é a única forma de Israel derrotar o Irã. Isso ficou absolutamente claro durante essa guerra de 12 dias. Os mísseis iranianos estavam conseguindo passar e causando danos cada vez maiores a Israel. A Europa não pode lutar contra a Rússia. O conflito na Ucrânia deixou isso absolutamente claro. Novamente, só para ter uma noção de quão surreal é a situação. Os britânicos estão discutindo entre si pelo fato de o primeiro-ministro querer comprar 12 caças F-35A dos Estados Unidos. Fighter jets from the United States. And this is supposed to lead to a massive... E isso supostamente levaria a um aumento massivo na capacidade da Força Aérea Real. Os russos adicionam cerca de 12 caças à sua Força Aérea todo mês. Nem estou falando do que a China está fazendo, que tenho certeza que é, sabe, múltiplas vezes esse número. Então eles não podem lutar contra os russos, e o Japão não pode lutar contra a China. Quero dizer, eles não conseguiram derrotar a China nas décadas de 1930 e 1940, quando o Japão, em relação à China, era muito mais poderoso do que é hoje. Então eles sabem que não podem lutar contra a China. Portanto, todos esses países querem exatamente, como você disse, que os Estados Unidos lutem por eles. O que eles ainda não perceberam totalmente é que os Estados Unidos também não podem fazer isso.
Se você pesquisar e analisar a realidade das Forças Armadas americanas, verá que elas têm muitos dos mesmos problemas que os exércitos da Europa, de Israel e do Japão também enfrentam. É maior, é mais poderosa, mas não é mais a força que já foi. Bem, infelizmente em Washington existem os falcões. Há um grupo de pessoas que absolutamente odeia a Rússia. Eles querem quase uma guerra direta com a Rússia. E certamente há um grupo de pessoas que quer lutar contra os iranianos. E muitos deles odeiam a China. E alguns provavelmente se sobrepõem. Então, os falcões dentro dos Estados Unidos não entendem muito bem que os Estados Unidos não podem travar essas guerras, certo? Eles estão constantemente trabalhando para envolver os Estados Unidos em guerras aqui e ali. Veja, essa é a parte perigosa, não é? Está absolutamente correto. Agora, isso é novamente algo que pode surpreender as pessoas na China. Mas eu e meu amigo Brian Berlichik passamos horas toda semana mergulhando em todo o material horrível que esses think tanks produzem nos Estados Unidos e todas as revistas de política externa, Foreign Policy, Foreign Affairs, The National Interest. E o que você descobre é que essas pessoas que defendem guerras o tempo todo não têm absolutamente nenhuma ideia de qual é o verdadeiro nível das capacidades dos Estados Unidos. Eles assumem que é infinito. They assume it is infinite. They assume that the United States is so powerful. Eles assumem que os Estados Unidos são tão poderosos que podem fazer qualquer coisa. Nunca lhes ocorre que isso já não é mais verdade. Eles nunca falam sobre isso. Nunca falam sobre todas as coisas que um país que realmente está pensando em guerra precisa considerar. O tamanho e a qualidade de suas forças armadas, o nível de treinamento das tropas, o nível de moral delas, o número de tanques, o número de veículos blindados, o número de projéteis, a capacidade industrial que está por trás de tudo isso. Eles nunca discutem ou de nada disso. Está assim que não discutem estratégias mais amplas ou profundas. É extraordinário, mas é verdade. Bem, acabei de ver uma entrevista. A Kim Iverson estava entrevistando um cara chamado Martin Armstrong. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim, quem é esse? Sim, eu também tenho. Então ele é famoso por prever com precisão grandes eventos, certo? Como o estouro da bolha imobiliária no Japão no final dos anos 80 e depois em 1998, o problema russo, quer dizer, soviético, você sabe, colapso econômico, coisas assim. Então, uma coisa que ele estava dizendo é que, porque ele tem esse modelo computacional alimentado por IA para fazer esse tipo de previsão, o modelo chamado Sócrates, ele está dizendo que o modelo dele está mostrando que já estamos na Terceira Guerra Mundial. Ele disse que o transbordamento do conflito ucraniano vai continuar e, claro, o que está acontecendo no Irã e no Oriente Médio está tornando tudo mais... Não é mais uma questão regional, mas mundial. Então essa é a previsão dele. Vamos torcer para ele esteja errado. Mas Shepard já acertou em muitos eventos no Brasil. Sim, eu conheci o Martin Armstrong. Eu até já o entrevistei. Uma vez fizemos um programa com ele no Duran. E ele é realmente um homem muito, muito inteligente. Mas sabe, ele acerta muita coisa e infelizmente também erra bastante. E eu acho que, de novo, o que você tende a perceber é que ele reflete muitas das patologias que os americanos têm, que é ver tudo sempre em termos de conflito e guerra. Lembre-se do que eu já disse sobre isso, que os ocidentais sempre veem as coisas em termos de poder. Os chineses não. E ele definitivamente vê assim. Então, é absolutamente verdade que os Estados Unidos vão sofrer uma humilhação e um revés enormes no conflito na Ucrânia. Disso, não há dúvida. Mas isso não significa que por causa disso estamos na Terceira Guerra Mundial ou algo parecido. No final das contas, tudo depende de como os Estados Unidos vão reagir. Os americanos sempre se convencem de que, se demonstrarem fraqueza, outros vão se aproveitar disso, porque estão sempre convencidos de que todo mundo ao redor do mundo está tentando prejudicá-los de alguma forma.
Quero dizer, a China está louca para atacar os Estados Unidos. A Rússia não pensa em outra coisa além da conquista da Europa. E, de fato, do Ártico e o que mais for, e que o Irã quer obliterar Israel. Nunca lhes ocorre que as pessoas desses países não têm tais planos. O que elas querem é ser deixadas em paz, viver em tranquilidade para poderem desenvolver suas próprias sociedades. E se os Estados Unidos realmente as deixassem em paz, elas ficariam absolutamente satisfeitas com isso. E os Estados Unidos também descobririam que estariam em paz. Então, sabe, eu não compro esse argumento de que já estamos na Terceira Guerra Mundial. Aliás, ouço isso o tempo todo. Bem, de novo, já falamos sobre isso antes. Eu só sinto que, muitas vezes, não fazer nada é uma opção. Parece que os Estados Unidos e os europeus simplesmente não conseguem ficar de fora, ok, deixar as coisas como estão. O que está acontecendo lá na China, entre o continente e Taiwan, isso é problema deles. Não precisamos nos envolver. Deixe as pessoas de diferentes partes do mundo, se houver conflito, resolverem por conta própria. Mas eles não parecem considerar isso uma opção. Ficar de fora não é uma opção para eles. Eles sempre têm que fazer uma coisa. Bem, absolutamente, porque você está completamente correto. Mas posso, aliás, só para reiterar novamente, você está completamente correto. A não ação, uma decisão positiva de não agir, é totalmente legítima, e na maioria dos casos, aliás, a opção correta. Agora, no entanto, isso não é algo que culturalmente a China é muito mais capaz de compreender do que o Ocidente. Quero dizer, coloco isso para você porque você colocou isso para mim como uma pessoa chinesa. Mas isso não é muito consistente, novamente, com a cultura da China, da qual, é claro, você é um representante, de que os chineses sempre entenderam isso. É fundamental para a filosofia deles, para a arte de governar, que você não precisa estar o tempo todo correndo para fazer coisas e consertar tudo em todo lugar. E isso é um desperdício de energia e de tempo. Pelo contrário, só piora as coisas. No Ocidente, não somos assim. Sentimos que precisamos estar envolvidos e ativos o tempo todo, porque se não estivermos, presumimos que outra pessoa estará, porque essa é a história da Europa. A menos que alguém faça algo, outra pessoa fará algo contra você, o que terá consequências negativas para você. Então temos um DNA cultural diferente. E não se pode enfatizar isso, infelizmente. É suficiente. E DNA da Europa, de Stefan Mentor, se quase calculada para não conflitos em discussão. Sim, quero dizer, ao longo da história chinesa, sempre há uma avaliação sobre determinado imperador. E não fazer algo não é considerado como se o imperador fosse inútil ou fraco. Não fazer algo é visto como uma espécie de virtude. Isso significa que durante o reinado desse imperador foi um período de paz. Não houve muitos conflitos ou coisas do tipo. Enquanto isso, como você disse, eu te falei, né, que o Obama sempre admira o fato de Lincoln ter sido um presidente de guerra. Então, é quase como se ele precisasse ser um presidente de guerra para provar alguma coisa. Quero dizer, por quê? Exatamente. Ok, vamos falar um pouco sobre essa eleição em Nova York, a eleição para prefeito, que é uma primária, certo? Dentro do Partido Democrata. Então, eles têm esse cara, Satram Mandani, que aparentemente... Bem, antes de tudo, devo dizer que ele me pareceu uma figura política muito competente. Ele também parecia estar dizendo coisas bastante diferentes e incomuns, e fala sobre ser socialista, tudo isso. E apresentou ideias que realmente pareciam destinadas a abordar alguns dos muitos problemas que as pessoas em Nova York enfrentam em seu dia a dia. Não me pareceu especialmente radical, ou alguém que quisesse mudar todo o sistema político, ou transformar ou revolucionar os Estados Unidos. Mas em vez de reagir com calma a esse desenvolvimento, o sistema político americano teve um colapso nervoso.
the American political system has a nervous breakdown. And that tells you how incredibly fragile. Isso mostra o quão incrivelmente frágil esse sistema se tornou. Como ele percebe que está perdendo a confiança do povo americano. Que alguém que vem de fora e parece sensato e equilibrado, ainda assim precisa ser esmagado, derrotado, difamado, desacreditado e empurrado para as margens, e absolutamente não pode se tornar prefeito de Nova York. Então você recorre a legislações macartistas dos anos 1950 para tentar excluí-lo. Aparentemente, isso realmente foi sugerido. Quero dizer, coisas absurdas. Isso mostra até que ponto a classe política americana se tornou uma oligarquia que não gosta de pessoas de fora com ideias interessantes. Não estou dizendo que ele seria um bom prefeito. Eu não acho que ele vai ser um mau prefeito. Eu não sei nada sobre ele. Nunca tinha ouvido falar dele até uma semana atrás. Mas, em vez de respeitar o processo político e apresentar argumentos coerentes contra ele durante esse processo, você vê todas as partes do sistema político, o establishment democrata, o establishment republicano, a maior parte da mídia, todos se unindo para tentar derrubar esse homem, porque ele está rompendo com o monopólio da ação política que essa classe política profundamente desacreditada, impopular, corrupta e oligárquica detém atualmente. Isso me lembrou muito, mas muito mesmo, da reação na Grã-Bretanha ao surgimento de Jeremy Corbyn em 2015, quando ele apareceu como líder do Partido Trabalhista. Veja, uma coisa que, quer dizer, eu já nem deveria me surpreender, Andrew Cuomo, certo? Ele tinha grandes nomes como Bill Clinton e Michael Bloomberg, todos eles o apoiaram, estavam do lado dele, endossaram ele. Ele renunciou ao cargo de governador de Nova York em desgraça, certo? Teve vários escândalos e mesmo assim o establishment não vê problema nenhum em apoiá-lo. Então, podemos dizer agora, no ambiente político atual dos Estados Unidos, que escândalo não importa mais. Não, porque ele é um deles. Quero dizer, sabe, o fato é que apesar de ele ter exagerado um pouco, no fim das contas, ele faz parte do mesmo grupo oligárquico que todos os outros. Então ser prefeito de Nova York é quase como se fosse um direito dele. Quero dizer, é claro que eles não se importam com o fato de ele ter tido escândalos e corrupção e todo esse tipo de coisa, porque isso não importa no final das contas. O que importa é que ele pertence ao grupo interno que detém o poder nos Estados Unidos, em benefício próprio, no fim das contas, e não em benefício do povo americano. Vou dizer algo, e isso é algo que novamente talvez precise ser explicado, porque a Grécia em que nasci nos anos 1960 era profundamente corrupta, e continuou sendo profundamente corrupta durante a maior parte da minha vida, e ainda continua sendo corrupta em alguns lugares até hoje. E uma das coisas que posso dizer, e digo isso com conhecimento pessoal absoluto, é que, em um sistema que é corrupto, e onde a corrupção se tornou o princípio organizador, sonhos no gosto de você se bater for honesto. Se a pessoa ser corrupta como o resto dos podemos dar por. To be accepted by them. One of the reasons I chose not to live in Greece. Um dos motivos pelos quais escolhi não viver na Grécia e rejeitei todas as tentativas de me convencerem, e foram muitas, a me envolver na política grega, foi exatamente por esse motivo. Quero dizer, as pessoas vinham e me diziam, olha, tá tudo bem, sabe? E não só isso, você recebe essa quantia de dinheiro e também vamos te dar envelopes com dinheiro dentro. E eu dizia, eu não quero envelopes, eu não quero isso, não quero ser pago dessa forma. E claro, isso imediatamente fazia as pessoas desconfiarem de você. Então, o fato de Andrew Cuomo ter esse histórico, do ponto de vista da classe política, é uma vantagem. Não é um problema. Aliás, o que você acha do nepotismo? Andrew Cuomo. Parte do motivo é que ele vem de uma família política.
O pai dele, se não me engano, também foi governador de Nova York. Então, o nepotismo é muito comum nos Estados Unidos, mas na verdade também é bastante comum na China. Na China existem duas formas de chegar ao topo, dois caminhos, por assim dizer. Existem os príncipes vermelhos e existe a Liga da Juventude. Xi Jinping é um príncipe vermelho. O pai dele fez parte da primeira geração de líderes, e eu diria que ele é um bom presidente. Acho que a maioria dos chineses concordaria que ele fez um trabalho tremendo. O outro caminho é para os plebeus, a Liga da Juventude, onde você é ativo desde cedo e entra para a Liga da Juventude. A Liga da Juventude começa no ensino fundamental. Você pode começar no ensino fundamental com o lenço vermelho e depois, no ensino médio, pode entrar para a Liga da Juventude. A maior parte das atividades acontece em diferentes universidades, então ex-presidentes como Hu Jintao e Jiang Zemin foram bastante ativos nas organizações da Liga da Juventude de suas universidades e foram promovidos a partir daí. Então veja, esses são os dois caminhos. Na China, as pessoas na verdade não têm tanto problema com o nepotismo em si, embora ainda seja um tema polêmico de vez em quando. Agora, sabemos que George W. Bush é definitivamente um exemplo de nepotismo. Foi assim que ele chegou lá. E ele tem sido um presidente péssimo. Eu acho ele ruim. Então, só estou curioso. O que você acha? Você também vem de uma família política, certo? Bem, absolutamente. Quero dizer, na Grécia, novamente, o nepotismo é uma parte absolutamente essencial da sociedade. Se eu decidisse entrar para a política grega, teria automaticamente me tornado membro do parlamento grego. Quero dizer, isso é um fato. Eu quase certamente teria me tornado um ministro sênior no governo grego. Novamente, isso é um fato, mesmo que eu fosse um completo tolo, porque essa é a natureza do sistema. A política grega gira em torno do nepotismo. Nosso atual primeiro-ministro, Sr. Mitsotakis, vem de uma importante dinastia política baseada na ilha de Creta. O pai dele foi primeiro-ministro. Seu principal rival no partido, um homem chamado Karamanlis, o pai dele também foi primeiro-ministro. Como eu disse, é quase impossível na Grécia ter sucesso na política, a menos que você pertença a essa rede de famílias, da qual, como mencionei, a minha faz parte, que controla a política grega e faz isso desde o final do século XIX. Acho que a China é profundamente diferente. Acho que o sistema americano está começando a se assemelhar ao sistema grego, aliás. Mas acredito que a China é profundamente diferente. Quero dizer, acho que na China, antes de tudo, existe um senso de família muito diferente, no sentido de que dentro do sistema familiar chinês, há um senso de obrigações, sabe, do pai para o filho e do filho para o pai. Acho que na China, sim, nós os chamamos de princelings. Acho que esse é um termo ocidental, na verdade. Não sei se é um termo chinês. Mas a questão é que foram os veteranos originais que criaram o Partido Comunista da China e o Exército de Libertação Popular que fizeram a Revolução. E seus filhos sentem um dever filial, por assim dizer, de levar esse processo adiante. Por isso, na verdade, minha própria impressão é que algumas das melhores pessoas na China vêm desse contexto. Não apenas Xi Jinping, aliás. Eles não estão ali como um grupo dentro do sistema político para excluir os de fora. Na verdade, eles têm um senso de obrigação de avançar o processo, de fazer a China progredir, porque foi isso que seus pais e avós, ou em alguns casos suas mães também, já que o Partido Comunista realmente teve muitas ativistas mulheres, fizeram. E o Exército de Libertação Popular também, aliás, só para constar. Mas você sabe, eles têm essa sensação de que essa é a tradição, é isso que devemos fazer. Temos o dever de levar isso adiante. Então, se preferir, é a diferença entre um dever e um direito. Na Grécia, e cada vez mais nos Estados Unidos, é seu direito, se você pertence a uma certa família política, ocupar seu lugar no sistema político. Na China, é sua obrigação fazer isso para avançar o processo de uma determinada maneira. E como você disse corretamente, o sistema é muito mais aberto.
Na Grécia, não é nada aberto, aliás. Nos Estados Unidos, em breve também não será. Sim, e quando penso nisso, o Xi Jinping chegou onde está não só porque é filho de um príncipe. Ele ainda teve que se provar. Ele teve que começar de algum lugar. Novamente, existe uma grande diferença cultural e acredito que isso tem raízes profundas na sociedade e na cultura chinesas. Como eu disse, há obrigações que as famílias têm e que pais têm para com os filhos e filhos para com os pais, que não têm analogia no Ocidente. Então não acho que se deva comparar coisas que são realmente muito diferentes entre si, simplesmente como eu disse, acontece de, você sabe, o filho de X ascender. Quero dizer, a mecânica e a teoria por trás, a filosofia por trás é muito diferente. O nepotismo em si eu acho que não é necessariamente algo totalmente errado. Porque, veja, existem pessoas, meu dentista, por exemplo, o pai e o avô dele também eram dentistas. Eu não vejo problema nisso. O problema é no sistema político, porque antes de tudo, está em jogo algo muito importante, certo? Quando você se torna uma pessoa poderosa, há muito em jogo. E é por isso que as que processos justos e não apenas aberta para alguns, fechada de todos os outros. Novamente, quero ser muito cuidadoso com o que digo, e não quero que minhas palavras sejam mal interpretadas, mas a aproximação mais próxima no Ocidente do que temos discutido sobre a China é o conceito aristocrático de noblesse oblige. Se você pertence a uma determinada categoria social, seu pai e seu avô também pertenciam, então você tem uma obrigação moral, não apenas de continuar o trabalho deles, mas de fazê-lo bem. Agora, posso dar um exemplo muito bom disso. Na Grã-Bretanha, no sistema jurídico, no sistema judiciário, onde trabalhei por muito tempo, é justo dizer que cerca de metade dos juízes são pessoas que vêm de dinastias jurídicas, que muitas vezes remontam muito longe, em muitos casos até o século XVII. E muitas vezes são eles os melhores juízes exatamente por esse motivo. Mas a questão é que eles não fazem isso por um senso de privilégio, fazem por um senso de dever. Se você já viveu isso, vai entender instantaneamente. Vai entender de uma forma diferente. Na Grécia, que é uma sociedade profundamente corrupta, e receio cada vez mais nos Estados Unidos, é bem diferente. O que existe é uma classe predatória de pessoas que adquiriu o controle e que garante que os benefícios do sistema sejam monopolizados por elas e que depois transmitem esses benefícios para seus filhos. Então há uma diferença, e talvez um historiador cultural possa explicar isso melhor do que eu. Sim, quero dizer, toda a expectativa é diferente, né? Com certeza, é ok. Quero dizer, Xi Jinping odeia corrupção. Sim. Isso já mostra que ele não se encaixa no sistema do tipo Andrew Cuomo, que ele é completamente diferente disso. Sim, o movimento político, que fez um grande esforço para não tolerar o nepotismo em seu interior, foi o Partido Comunista Soviético. Se você observar, verá que nenhuma das pessoas importantes do Partido Comunista Soviético era filho ou filha de pessoas anteriormente importantes. Você nunca vê isso. E eu sei que existe uma visão de que, na verdade, no final das contas, isso o enfraqueceu, porque perdeu aquele quadro de pessoas que poderiam estar lá, que tinham um senso de dever, um profundo senso de dever e um sentimento profundo de que precisavam trabalhar para preservá-lo. Então eu só queria fazer esse ponto por causa, você sabe, de que nós... Sim, pessoas como Xi Jinping têm interesse próprio em melhorar o país porque o pai dele, sabe, dedicou toda a sua vida, certo? E algumas pessoas perderam o pai ou o avô nessa luta, então é do interesse deles ver a China se tornar mais forte, certo? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Parecia admirável, mas no final das contas, pode ter acabado afrouxando sua disciplina.
Então acho que é bom ter ambos. Bem, é claro que sim. Sempre tenha em mente que pessoas com o tipo de histórico que Xi Jinping tem em uma organização como o Partido Comunista da China sempre serão uma minoria muito pequena. Mas elas sempre estão lá. E se preferir, elas atuam como uma espécie de consciência do partido. O juiz federal decidiu, e há um caso envolvendo uma empresa de IA, a Anthropic. Então, o juiz federal decidiu a favor da Anthropic, em um caso histórico de violação de direitos autorais, basicamente dizendo que a Anthropic pode usar livros. O processo foi movido por um grupo de autores, porque a Anthropic usou suas obras sem permissão. E agora, basicamente, o juiz está dizendo que tudo bem. Você pode fazer isso, usar o trabalho de outras pessoas, sem o consentimento delas, para treinar seu modelo de IA. Claro, já falamos sobre isso antes, que os direitos autorais provavelmente estão com os dias contados, porque acho que no Reino Unido eles estão em processo de, ou considerando, mudar suas leis de direitos autorais para serem mais favoráveis, sabe, para ajudar as empresas de IA. Então, agora temos um caso real. E provavelmente eles vão recorrer, então ainda não está finalizado. Mas, de qualquer forma, parece que as empresas de IA estão ganhando espaço. E podemos o fim de todos os direitos autorais agora. É isso mesmo? Com certeza. Eu acho que sim. Novamente, é um sistema ao qual a China está mais adaptada do que o Ocidente. Porque o que se deve entender sobre direitos autorais, patentes e tudo isso, é que no Ocidente eles são vistos como propriedade. Então sempre tivemos grandes dificuldades no Ocidente em fazer concessões quanto aos direitos de propriedade. E você sabe, foi o que Karl Marx disse há muito tempo, que um sistema começa a entrar em colapso quando não consegue mais acomodar mudanças tecnológicas, científicas e sociais. E aqui vemos apenas um exemplo disso. Sim, mais uma coisa. Agora, voltando ao Mabdani. Então você acha que ambos os partidos vão tentar impedi-lo porque ele venceu as primárias? Certo. Mas agora ambos os partidos vão tentar impedir que ele se torne prefeito, não é? Com certeza. Com certeza. Seja qual for o partido. Quero dizer, se ele vencer as primárias, você verá muitos democratas trabalhando para eleger o republicano. Sim, e isso é em Nova York, aliás. E, na verdade, o Partido Democrata tem sido, não sei, eles têm agido de forma insana. Lembra em fevereiro deste ano, quando David Hogg, que era outro jovem promissor, venceu a eleição para vice-presidente do DNC, então eles simplesmente cancelaram a eleição, dizendo que invalidaram o resultado. Eles acabaram de fazer isso. Tudo isso vai acontecer de novo. É claro que isso vai amargar e irritar as pessoas. Novamente, o motivo pelo qual ele apareceu é porque as pessoas em Nova York estão ficando profundamente insatisfeitas e irritadas com um sistema político que não está entregando resultados para elas. Então elas ouvem esse homem, ele diz coisas atraentes. Para mim, ele não parece um revolucionário radical. Ele não está lá para derrubar a Constituição ou fazer nada disso. Ele quer resolver questões relacionadas a sistemas de compras, o que imagino ser o motivo pelo qual as pessoas se interessam por tudo isso. Mas ele vem de fora do sistema. No caso dele, tem ideias socialistas de esquerda. Então eles vão fazer tudo o que puderem para tirá-lo do caminho. Na verdade, uma coisa que percebi é que alguns comentaristas disseram que esse sistema de classificação relativamente novo também o ajudou. Antes você escolhia seu candidato e deixava o resto em branco. Mas agora você os classifica, quem é sua primeira escolha, sua segunda escolha e assim por diante. Quando eles contam os votos, digamos que haja 5 candidatos, A, B, C, D e E. Eu gosto do candidato E, mesmo que os mais populares, os que provavelmente serão eleitos, sejam provavelmente A e B. Mas eu gosto do E, então coloco E como número 1, mas posso colocar B como número 2 ou algo assim. No passado, se você escolhesse E, era quase como desperdiçar seu voto, certo?
Porque E não vai ganhar. Isso não vai acontecer. Mas hoje, quando você faz a classificação, pode colocar E como sua primeira escolha e B como sua segunda escolha. Então, digamos que, após a primeira rodada de contagem, E ficou em último lugar, então E é eliminado e não está mais na disputa. Mas como você escolheu como sua segunda opção, seu voto vai para B. Então, esse é o meu entendimento desse sistema de classificação. Agora, algumas pessoas dizem que esse é um sistema melhor porque reflete melhor a verdadeira vontade das pessoas. Porque no passado, se eu não gostasse de nenhum deles, mas não quisesse desperdiçar meu voto, eu tinha que escolher entre os dois principais candidatos. Mas agora você pode realmente escolher as pessoas de acordo com suas preferências. Algumas pessoas dizem que esse sistema o ajudou. Você acha que isso poderia ser uma melhoria para o nosso? Bem, pode ser. E pode ser uma das razões pelas quais ele venceu. Porque realmente parece ter sido inesperado. Então eu consigo ver isso. Consigo ver isso perfeitamente. O que eu acho que isso teria feito é ajudá-lo a se destacar. Porque está claro que agora que ele chegou à posição em que está, ele está realmente atraindo não só votos de preferência, mas votos positivos. As pessoas estão dizendo, bem, agora ele vai me ganhar. Então, it's a God reason. Então, vou apoiá-lo. Isso aconteceu muito com Corbyn no Reino Unido. Aliás, quando ele começou a vencer as primárias para se tornar líder do Partido Trabalhista. As pessoas o apoiavam, não porque realmente esperassem que ele vencesse no início, mas porque ele era conhecido por ser uma pessoa boa e as pessoas gostavam de suas ideias. Por esse motivo, ele estava recebendo votos de segunda preferência. Então, de repente, ele conseguiu romper essa barreira. E no momento em que isso aconteceu, houve uma enorme onda de apoio vinda da base do partido, o que o impulsionou à liderança. Depois, ficou claro em 2017 que grande parte desse enorme aumento de apoio se refletia nas atitudes em todo o país. Vamos ver, vamos assistir. Vamos ver em novembro se ele ganha. Certo. Certo, vamos conversar a próxima vez e muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Sofia. Falo com você na próxima semana. Tchau.